Fala aí pessoal, tudo bem? Professor Sérgio aqui. Mais uma atividade, agora da semana 7, realizada no período do dia 12 de abril a 16 de abril. Tá? Vamos lá com o assunto sobre a cultura brasileira. A cultura brasileira, assim como a formação étnica do povo brasileiro é vasta e diversa, nossos hábitos culturais receberam elementos e influências de povos indígenas, africanos, portugueses, espanhóis, italianos e japoneses, entre outros, devido à colonização, à imigração e aos povos que já habitavam aqui. São elementos característicos da cultura brasileira: a música popular, a literatura, a culinária, as festas tradicionais, como o carnaval, e as festas tradicionais locais, como as cavalhadas de Pirenópolis, em Goiás, e o festival de Parintins, né, no Amazonas. Hábitos e costumes. A diversidade de hábitos e costumes morais também se deu por conta dos regionalismos, que foram surgindo ao longo do tempo. Por possuir um território de proporções continentais, o Brasil viu ao longo de sua história o desenvolvimento de diferentes vertentes culturais, devido às diferenças geográficas que separaram o território. Pensando em termos culinários, a culinária é um valioso elemento cultural de um povo. Temos pratos típicos e ingredientes que provêm da cultura indígena, dos estados nordestinos e do centro-oeste brasileiro, por exemplo. Enquanto vatapá e acarajé são pratos típicos baianos de origem africana, os habitantes do Cerrado consomem pequi, e a culinária tradicional paulista é fortemente influenciada pela culinária portuguesa e italiana, né? Influências. A influência europeia. A cultura europeia é uma das principais fornecedoras de elementos culturais para o Brasil. Foram os europeus que mais migraram para o país. Culinária, festas, músicas e literatura foram trazidas para o território brasileiro, fundindo-se com outros elementos de outros povos. Além da cultura popular dos países europeus, foi trazida também a cultura erudita, marca essencial das elites intelectuais e financeiras europeias, né? A influência indígena. Hoje nós consumimos pratos típicos indígenas, além de incorporarmos em nosso vocabulário palavras oriundas da família linguística tupi-guarani. Palavras como caju, acerola, guaraná, mandioca e açaí têm origens indígenas, além do hábito alimentar que desenvolvemos, comemos esses frutos e da mandioca ter nascido na cultura indígena antes da chegada de portugueses, né? A influência africana. Os africanos trouxeram para o Brasil as suas práticas religiosas, além dos pratos típicos de suas regiões, e desenvolveram aqui pratos com inspirações naquilo que compunha a culinária africana dos locais de onde vieram. Outra marca cultural que herdamos dos africanos é a capoeira, praticada até os dias atuais. A importância do respeito às diferenças, né? Vimos aí que o Brasil é bem diferente, com diversos tipos de influências, né? No Brasil, há diversas tradições culturais, algumas mais popularizadas, outras pouco respeitadas. Como compreender os elementos comuns e as singularidades entre as culturas? Como lidar com a diversidade cultural e a questão de gênero na sala de aula? Nesse sentido, é muito importante que as questões relacionadas às tradições culturais sejam discutidas não só na sala de aula, mas em toda a comunidade escolar, na sua família e na sociedade como um todo, para que você, seus pais e a sociedade possam compreender e respeitar as tradições culturais em nossa sociedade. Compreender que nenhuma cultura é melhor ou pior que a outra, é apenas diferente. E a essa diferença tem que ser respeitada de maneira que todos possam aprender a lidar com a diversidade de culturas existentes, respeitando e procurando conviver com essa diversidade. Conhecer as várias etnias e culturas, valorizá-las e respeitá-las. Repudiar a discriminação baseada em diferenças de raça, religião, classe social, nacionalidade e sexo. Reconhecer as qualidades da própria cultura, exigir respeito para si e para os outros, né? Então, galera, vamos começar a correção das atividades, né? Número 1. Descreva uma breve história do seu bairro e a cultura presente. Peça o auxílio da sua família para contar ou relatar algumas informações. Então, é uma pergunta pessoal, né? Vocês vão verificar aí no bairro de vocês, ou então apenas da observação de vocês, se existe algum tipo de manifestação cultural, se no seu bairro há alguma festa específica, algum tipo de culinária, né, de alimento que é típico do bairro de vocês ou do município de vocês. A gente pode até dar um exemplo aí, né, da festa da tilápia aqui em Piraí, né, que é o Piraí Fest agora. Então, que são exemplos de festas culturais que existem aqui e que criam uma identidade, né, do nosso município, do nosso bairro, como o texto até relatou, né? Número 2. De acordo com o texto acima sobre os hábitos e costumes, você identifica algum deles no seu bairro?
Então, exatamente, você vai ver se existe algum tipo de dança cultural, como por exemplo em Arrozal temos o jongo, né? Temos o casarão ali de Arrozal com algumas tradições, algumas festas em outros bairros de Piraí, com determinados tipos de comidas que aqui acontecem. Por que esse tipo de manifestação cultural acontece, como a festa da tilápia, como eu já comentei, no município de Piraí. Questão número 3. Quais as três principais influências que a população brasileira teve na sua formação? Então, as principais influências, até que o texto comenta, né, são o que? A população europeia, os portugueses, de alguma forma, os negros, né, africanos, que vieram escravizados para o Brasil, que influenciaram muito na nossa cultura, e os povos indígenas, que também, os povos nativos, né, que viviam, né, os povos que viviam aqui no Brasil antes da chegada dos europeus. E, por último, a questão número 4, realize um pequeno texto com a sua opinião sobre qual a importância do respeito às diferenças. E aí, galera, vocês vão fazer um texto aí de vocês com a opinião que vocês têm sobre isso. Vale lembrar que é importante destacar algumas partes do texto, que é importante valorizar e respeitar as diferenças, porque o belo da nossa sociedade brasileira é que somos muito diversos, né? Muito diversos, e essa diversidade da população é que traz a beleza do que é ser brasileiro, né? Da sociedade brasileira, do povo brasileiro, do Brasil de uma forma geral. Imagina se fôssemos todos iguais, idênticos, nós não saberíamos contemplar outro tipo de beleza. E aí nós teríamos uma sociedade muito homogênea, que não é o nosso caso. Então é uma dica aí para vocês começarem a produzir esse pequeno texto, tá bom? Bom, galera, finalizamos aqui mais uma atividade, a atividade da semana 7, né? Então não deixem de colocar aí no vídeo o comentário, né? Com o nome, turma e escola de vocês. E é isso daí. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um abraço.